Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos conversar com o sargento da Brigada Militar, Christian Pacheco, que foi homenageado com a honra ao mérito, título de honra ao mérito, concedido pela Câmara de Vereadores de Santa Maria. Tudo bom, Christian? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco mais sobre a sua carreira, sobre essa homenagem. Obrigado, Matheus. Mais uma vez eu agradeço a homenagem da Câmara de Vereadores e eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui. Para o nosso telespectador, a nossa telespectadora que não sabe quem é o Christian Pacheco, queria que tu falasse aí quem tu é, um pouco da tua trajetória, para a população. Bom, eu sou natural de São Cepé, meu nome é Christian Teixeira Pacheco, tenho 36 anos, completo 37 agora em julho. Sou natural de São Cepé, meus pais também são naturais de lá. Sou segundo sargento da Brigada Militar, atualmente pertenço ao efetivo do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Trabalhei anteriormente na Polícia Rodoviária Estadual por alguns anos. Ingressei na Brigada Militar no ano de 2012, Fiz o curso técnico de segurança pública, sendo promovido a segundo sargento em 2021, na Escola de Formação de Sargentos de Santa Maria. Antes disso, servi na Força Aérea. Então, uma vida de profissional aí de militar há 18 anos. E tu também é formado em Direito pela UBRA, isso? Isso, formado em Direito, formei na UBRA em 2019, E sou pós-graduado em Processo Penal e Direito Penal também. Tu fosse indicado pelo Poder Legislativo Municipal a receber essa honraria, de honra ao mérito, que está entre as honrarias, que são denominadas aqui títulos de benemerência, que são destinadas uma vez ao ano, e entre elas está a honraria de honra ao mérito, alguém que fez alguma atividade, honrando, ao seu mérito, honrando a profissão que realiza, enfim. E a motivação que levou à tua indicação, foi tu ter ajudado, a descobrir uma menina que tinha sido sequestrada, que estava sequestrada, que estava, em cárcere privado, digamos assim, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Queria que tu contasse um pouco, assim, explicasse para nós como foi isso, Como é que foi todo aquele processo antes de descobrir a menina? Como é que foi o teu sentimento de estar participando ali, Qual foi o insight que tu teve que levou a tu a perceber onde ela estava, sequestrada, enfim? Então, o fato ocorreu, no município de Tramandaí. Eu acredito que boa parte do público já tenha ciência do que ocorreu. Ela desapareceu às 16 horas do dia 25, salvo engano, de fevereiro de 2025. E, de imediato, a família entrou em contato via 190, informando o sumiço dela. E as nossas equipes prontamente começaram a fazer as buscas, na localidade, nos arredores, buscar informação com vizinhos, com familiares, com as pessoas que moravam no entorno ali, se alguém tinha visto ela, entrar num veículo, alguma coisa assim. Porque a gente sempre parte do princípio que ela pode ter sido raptada, arrastada para dentro de um veículo, Porém, a realidade, a estatística nos mostra que muitas vezes a questão do abuso, a questão do sequestro é de alguma pessoa próxima, alguma pessoa conhecida da vítima, Então, mesmo com esses poréns, as equipes iniciaram as buscas desde as 4 da tarde, viraram à noite, procedendo buscas, pedindo informação para vizinhos, pedindo filmagem de câmeras dos arredores, e nada localizado, não se tinha um fio de cabelo da menina, Ninguém sabia para onde ela teria ido. E aí eu entrei de serviço no dia seguinte, às 7 da manhã, e por volta das 9 horas da manhã eu recebi uma informação. Já tinha algumas informações nós já havíamos recebido, de onde ela poderia estar, que é muito trote, Infelizmente, nesses momentos de desespero para alguns, outros utilizam
do trote para ludibriar a polícia e atrapalhar nossas buscas, né? E então ingressei de serviço às 7 da manhã, fomos em alguns lugares a fazer umas verificações, não tinha nenhum vestígio, nenhum rastro, e nós recebemos a informação de que uma senhora que morava próxima à pracinha onde ela havia sumido tinha filmagem na câmera da sua residência, dando conta que ela ingressava no bar, um bar que era bem no final da pracinha ali, ingressava nesse bar e não saía. Ela tinha monitorado o vídeo ali mais de hora e ela não saía do bar. Então, eu recebi essa informação em primeira mão, né? E de imediato desloquei para o local. Chegando no local, fiz contato visual ali com o indivíduo, que era o proprietário do bar. Fomos até a casa dessa senhora, ela nos transmitiu o vídeo. E aí, prontamente, a gente foi identificá-lo, né? Chegando para identificá-lo, ele entrou no bar, ele estava na porta, assim, lá de fora. Ele ingressou no bar, aumentou o volume do som para tentar abafar a voz dela, pedido de socorro. A gente não conseguiu ouvir, né? E eu pedi que ele desligasse o som, a gente conversar. Que não dava nem para conversar, assim, eu não conseguia ouvir ele tão alto que estava a música. Aí ele baixou o volume e se colocou atrás do balcão. Na hora que eu fui falar com ele, atrás do balcão, eu ouvi a voz dela. Eu ouvi a voz dela e falei para o meu colega, ó, ela está aqui. Vamos localizar ela, vamos prender ele, que ela está aqui. O que acontece? Quando eu fui ingressar no bar, uma equipe da PM2, que é os policiais à paisana, chegaram junto comigo, assim, chegaram e conversaram comigo. Não, a situação é essa, expliquei para eles que nós tínhamos um vídeo, dando conta dela ingressando ali, e eles entraram junto conosco. E junto com essa equipe da PM2, havia um cidadão civil, que era familiar da vítima, que estava nas buscas, com uma motocicleta, andando para baixo e para cima, tentando recolher informação, tentando ajudar a encontrá-la, né? E esse cidadão estava junto quando a gente descobriu que ela estava ali e iniciamos as buscas. Ele sai imediatamente e, tipo assim, na reta do bar, que era um final de rua, tem uma rodovia, né? E nessa rodovia havia uma manifestação dos familiares e amigos da vítima, chamando a atenção das autoridades, chamando a atenção da imprensa. Eles bloquearam a via e só iam liberar a via quando fosse eles queriam alguma rede, alguma emissora no local para fazer a transmissão, para tentar colher mais informação, né, para disseminar a informação, publicizar a situação, melhor dizendo, e tentar localizar ela de qualquer forma. E aí esse cidadão viu a situação no bar, deslocou rapidamente no local onde havia aquela aglomeração de pessoas e chamou eles. Eles deslocaram em bando, né? Era uma horda, como eu disse. Eles deslocaram para o local e de imediato a gente estava procurando ela, né? O vídeo demora uns 3 minutos, deu tempo deles chegarem. No final do vídeo ali, a gente começa a ver o quebra-quebra. Eles começaram a agredir o cidadão, começaram a tocar pedra no carro dele, né? E a gente pegou ela no colo, tirou ela conseguiu tirar ela do bueiro, que ela estava num buraco subterrâneo, assim, né? No bar mesmo? No bar, nos fundos do bar, assim. Tinha um buraco no chão, uma tampa, assim, parecida de esgoto, e era um buraco, assim, de 2x2, vamos dizer assim, como se fosse um depósito, mas estava vazio. E havia umas caixas engradadas de cerveja em cima da tampa para ela não conseguir levantar, né? E nesse momento até nós conseguimos tirar ela dali. Os colegas da P2, né, foram sair com ela para colocar no veículo, para deslocar para o PA, né, para prestar socorro. E aí os familiares, os populares não sabiam que eles eram policiais também, né? Começaram a agredir eles. Um colega tomou cortaram o braço dele, teve que ir para o hospital, tomou alguns pontos, né, também. Então, aí, nesse momento, nós conseguimos, logo em seguida, tirar ela do local, com vida, né, que eu ouvi a voz dela, ainda bem, porque eu imaginei que poderia encontrar o corpo dela, né? E conseguimos tirar ela do local. E, nesse momento, a população, não, tá bom, ela está salva, mas agora nós vamos fazer justiça com as próprias mãos.
e nós estávamos entre uma dupla, eu e meu colega, soldado Marco. Logo em seguida chegou mais uma dupla. Depois que a gente já tinha tirado ela, estava tirando ela, chegou outra dupla. Nós estávamos entre 4 ali para tentar conter aquele público. E era muita gente, eram dezenas de pessoas. A gente conseguiu, com spray de pimenta, afastar eles, né? Tirar do local, mas ali eles já tinham pego o criminoso, né? O autor do fato, já tinham agredido, já tinham batido com bastante coisa nele. Não conseguimos evitar isso aí. Evitamos que eles queriam fazer mais, né? Arrastá-la para fora, de repente, mas a gente conseguiu tirar todo o público de dentro do bar com bastante esforço, né? Nós conseguimos. E aí o cidadão foi preso, está preso, qual é a situação dele? Não, ele foi linchado e morto. Ele morreu no deslocamento para o hospital. Ah, sim, não morreu no local e depois foi... A gente chamou logo em seguida de encontrá-la, né, e tirar o público de dentro do bar. Nós pedimos apoio já quando encontramos ela, já pedimos apoio no rádio. E aí estava chegando as equipes. Bom, chegou todo o policiamento de Tramandaí, em Bé, e mais o efetivo do choque, que eram 20 e poucos policiais que estavam de folga, equiparam e foram para o local para conseguir dispersar a multidão. E falasse, né, que ela entrou no bar num dia e vocês foram encontrar ela no outro dia, né? Por que tu acredita que ele manteve ela ali por tanto tempo, né? Digamos assim, quase 24 horas ou 24 Ele não teve como sair com ela. Porque toda hora o nosso policiamento estava ali, na volta. Toda hora nós estávamos nas buscas. E desde que nós descobrimos do sumiço dela, as câmeras das residências no entorno ali, onde ela estava, a gente chegava para conversar com as pessoas, chegava até no bar dele foi visto algumas câmeras e não foi localizado. E ele disse que não estava funcionando, alguma coisa assim, nas câmeras dele. E de fato não estava. E aí ele manteve ela ali porque ele não conseguiu sair, não conseguiu se livrar, porque ele não ia liberar ela com vida. Isso é uma certeza, assim. É ruim de afirmar, é ruim, é muito... tu está afirmando uma coisa que tu não tem como comprovar. Mas, diante dos fatos que ela morava a 50 metros do bar dele, o agressor não ia liberar ela para chegar e contar para a mãe, para o pai, para os familiares, para a polícia que havia sido raptada e abusada ali pelo indivíduo. Então... E ela chegou a ser abusada? Tem vestígios? Como é que... Então... Ou ele não chegou a consumar o ato? Nós ingressamos no local, assim, tinha bastante indícios assim num quarto, né? Nós imaginamos que sim, tivesse ocorrido, mas depois conversando com a mãe dela, não houve violação dela, ele não chegou a consumar o ato, mas ele agrediu ela bastante, ela contou para nós, né? Falou que ia matar ela. Então, isso aí aconteceu, entendeu? Esse tipo de abuso, ele bateu, imagina, torturou. Sim. E não deu tempo dele consumar o ato. Do abuso sexual em si. Mas ela foi violentada de outras formas, né? Olhando para trás agora, como o senhor avalia, assim, tipo, hoje, né? Olhando para trás, qual o sentimento de ter ajudado, né, a salvar essa menina, uma criança, né, inocente, né, que foi vítima de uma situação muito cruel, assim, né? É uma ocorrência que a gente não quer se deparar, né? A gente não quer, foi bom, não quer se deparar com uma ocorrência dessas porque envolve uma criança, envolve uma menina. Infelizmente, existem esses sociopatas, esses abusadores, né, na sociedade, e a gente não quer encontrar, mas fica feliz que dentro das possibilidades que poderiam ocorrer ali, né, das variáveis, foi a menos pior, que nós localizamos ela com vida. Então, é um sentimento de dever cumprido. Eu digo para os meus colegas, fui eu que encontrei ela lá, foi a minha pessoa, sei lá, Deus usou minha visão, minha audição para ouvir ela, mas é um trabalho em conjunto de toda a Brigada Militar, que desde o momento que recebeu a informação que ela havia desaparecido, imediatamente iniciaram as buscas, incansáveis a noite toda, viraram a noite procurando ela, e em cada informação que recebíamos,
Então, é um trabalho em conjunto. Foi no momento que eu estava de serviço, poderia ter sido outro colega meu, mas fui eu, né? E eu fico feliz por ter conseguido, por ter seguido essa informação e ter dado certo, localizar a vítima, ela está com saúde, está bem, e é um sentimento de dever cumprido. E tu falaste no início da nossa entrevista que a família, logo em seguida do sumiço, fez contato com os órgãos de segurança. Isso também é fundamental, né? Sim. Rapidamente, para ter uma pronta resposta. A gente vê muito na questão de cinema, né, do filme, que tem que esperar 24 horas para fazer o registro da ocorrência de sumiço de alguém. Principalmente criança, isso não vem ao caso, né? Isso é coisa de filme. Ainda mais quando envolve criança, né? Porque a gente sabe que são vulneráveis, nós temos que ter uma proteção maior para a criança. Então, a pessoa sumiu, já faz o contato, passa as informações, a gente recebe muita informação assim de pessoa incapaz que fugiu de casa, ou de uma pessoa em surto, e imediatamente a Brigada Militar inicia as buscas. Criança, às vezes, some também, a gente busca procurar o mais breve possível e esse é o nosso proceder, né? E a família tem que informar os conhecidos, os familiares, tem que nos dar informações quanto mais fidedignas, melhores, né? Roupa que está usando, onde costuma ir, que tipo de local frequenta. Então isso é bem importante para que a gente consiga localizar, né? Além dessa questão, né, da rápida informação, prestação de informações com os órgãos de segurança, com a Brigada Militar, Polícia Civil e assim por diante. Que outras dicas, pela tua experiência, tu daria, né, para o telespectador ou telespectadora que está nos assistindo, né? Dicas essas para pessoas que venham a ter uma criança que sumiu da família, algum parente que sumiu, algum conhecido, né? Além dessa pronta informação aos órgãos de segurança, que outras dicas tu daria, né, para que achar esse ente querido que está sumido seja, né, com sucesso, achar essa pessoa? Bom, então, como eu já referi antes, é muito importante que seja breve. Bom, olha, fulano, vamos falar em adulto, fulano sumiu, que a família tenha informações, o máximo de informação que puder passar para a brigada, para a Polícia Civil, que nos passe, nos transmita. Pode parecer bobagem, mas às vezes um boné, um tênis, uma cor de tênis, a roupa que a pessoa está usando, onde ela costuma ir, entendeu? Daqui a pouco, ela tem um amigo em tal lugar, brigou com o namorado, então trabalha em tal lugar. E tudo isso é importante. Criança quando some, para nós assim como é que eu vou dizer, é mais complicado de ter informações, porque a gente não tem essa coisa da criança andar sozinha, então a criança sempre anda acompanhada. Então, a criança sumiu o mais imediato possível, informar a polícia como ela sumiu, onde é que ela estava, para que a gente consiga, né, junto com a comunidade, junto com as pessoas que moram no entorno, que saibam onde ela sumiu, a gente consiga buscar vestígios, né, indícios, filmagens, pessoas que possam ter visto ela, para que a gente consiga localizar o mais breve possível, né? E com relação à prevenção, por exemplo, especificamente de crianças, né, que às vezes a gente sabe, né, eu sou pai, a gente tem experiência, né, às vezes tu tá numa praça, enfim, às vezes tu descuida e a criança está correndo, foi para um outro lado, né? Como é que é importante essa prevenção, essa atenção para, de repente, que situações como essas, né, que venham a colocar em risco a integridade física de uma criança, né, possam acontecer? Quais são as dicas que você poderia dar para prevenir esse tipo de situação? Então, algumas dicas que são importantes, né, a gente sempre busca reforçar isso. Passar para a criança, primeiramente, que ela não pode ir com estranhos, que é aquela velha história. O tio que ofereceu uma bala, essa menina entrou no bar porque o criminoso ofereceu um picolé para ela. Ele chamou ela lá para dentro para dar um picolé. Então eu ouvia isso quando era criança, tu certamente ouvia. Todo mundo ouve isso do pai, da mãe, do familiar. Não aceita coisa de estranho. Não é porque vai estar envenenado. Pode estar envenenado, pode estar com alguma coisa, mas é isso. A pessoa te dá uma coisa, não, mas eu tenho mais lá no carro, vamos ali para te pegar.
orientar as crianças, não aceitar coisa de estranho. Aquela coisa, olha, a criança entrou na escola, chega um estranho e diz, teu pai está te chamando lá fora. Vai lá que ele quer falar contigo. Não, se meu pai quer falar comigo, ele vai vir aqui. Pai não manda recado por estranho, mãe não manda recado por estranho, não aceita coisa de estranho, ter uma conversa muito aberta com a criança, explicar para a criança o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quem pode te ajudar a ir no banheiro, quem não pode te ajudar a ir no banheiro, onde as pessoas, tem locais que as pessoas ninguém pode encostar em ti. Não reprimir, não usar isso de uma forma, como é que eu vou te dizer, que soe para a criança como, não, vou me repreender. Não, é para te proteger. Isso aqui é uma coisa que é para te proteger, não para te reprimir, não para te causar um estresse. Daqui a pouco a criança acha que ela está fazendo coisa errada, quando na verdade ela pode estar sofrendo um abuso. O abuso às vezes vem de perto, né? Então, sempre reforçar esse tipo de conversa com a criança. Um diálogo aberto entre os pais, com o filho, deixar a criança livre para falar. Então, isso é bem importante. Perguntamos, né, qual o sentimento de ter contribuído, né, para esse salvamento, né, dessa menina, dessa criança, e agora qual o sentimento, né, de receber essa homenagem, né, da Câmara de Vereadores, né, como por essa realização que tu fez importante, né, desse salvamento. Qual o sentimento desse reconhecimento, né? Olha, eu vou te dizer, Matheus, é bem ímpar, sabe? Porque é uma ocorrência que mexe com a gente, é uma ocorrência que teve uma repercussão enorme assim nas mídias e para a carreira, né? Propriamente para a carreira, eu nunca tive uma ocorrência tão marcante quanto essa. Conversando com alguns colegas também, eles dizem, cara, nunca vi algo desse jeito assim, um cativeiro, uma coisa que a gente vê em filme. A sensação que eu tenho é alegria, né, cara? Felicidade, fico muito agradecido pelo reconhecimento, mesmo sabendo que é um reconhecimento pela função, né, que é para mim, é na minha pessoa, porém é extensivo a todos os meus colegas, né? Todo mundo que fez esse trabalho, todo mundo que fez essa mobilização em prol de encontrar ela. Então, eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo, agradecido. Tá certo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria deixar em aberto para te fazer alguma consideração, alguma questão aí. Eu agradeço a ti, agradeço a Câmara de Vereadores que me concedeu essa honraria aí. Bom, muito feliz e, enfim, muito obrigado. Tá certo. Um bom trabalho, né, uma boa carreira, que não precise mais, né, fazer salvamentos como esse, mas caso for preciso, né, que com certeza você e os seus colegas estejam preparados para ajudar a sociedade. Aí. Certo. Obrigado. Agradecemos também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista.